Boa noite a todos. Nós vamos dar início, já que o Socorro chegou ali para nos ajudar. Nós tivemos um imprevisto, o nosso projetor foi para manutenção e a gente não estava sabendo. Mas vamos então acelerar nossos corações, né? Nós viemos aqui em busca de reflexão, de estudo, de aprendizado, né? Agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, por estarmos aqui hoje na casa de Miramês, né? Com muita alegria e com bom ânimo. Hoje nós temos como tema o Evangelho e o lar. Então Francisco vai fazer reflexão para nós. E para que possamos ter uma boa reflexão, peço já desligar o celular, ou então deixar no modo silencioso, né, para que não tenhamos interrupção. Eu vou então agora fazer a nossa prece inicial, né? Vamos então fechar nossos olhos, rogar a Jesus, nosso mestre amado, esse amigo que anda conosco o tempo todo, lado a lado, rogando a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, a Miramês e a todos os benfeitores de luz dessa casa, que já nos recebe de braços abertos, consolando, nos dando também inspiração, nos dando também esperança para a nossa caminhada, para as nossas dificuldades. Que através do estudo de hoje, sob a luz da doutrina espírita, possamos entender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, do nosso mestre amado, rogando a Ele que permaneça conosco, que a sua luz se estenda a todo esse planeta, a todos os nossos irmãos necessitados, em busca de amparo, de auxílio, de amor e de fraternidade. Que possamos também colaborar, emitindo bons pensamentos, rogando a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, que é o nosso caminho também, a nossa luz nessa nossa caminhada. Que Deus proteja cada um de nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Como é que estamos aí? Então está aqui o Francisco, vai fazer o estudo por nós. Vamos sem projetor mesmo, Francisco? Então enquanto isso nós iniciamos, né? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa palmilhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e, acima de tudo, os nossos desejos. Vamos hoje pedir a Jesus que nos inspire nessa noite, norteando a nossa palavra, a nossa exposição, dentro dos princípios da doutrina do Cristo e da doutrina espírita. Trabalhando hoje os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, a Boa Nova, o Evangelho no Lar, ou culto Evangelho no Lar, a mesma coisa. Muito obrigado. Pois bem, aqui deu um probleminha tecnológico, ficou faltando um cabo e o nosso amigo foi tentar buscar lá embaixo para nós passarmos a transparência. Mas antes de mais nada, vamos então fazer a nossa introdução, fazer uma explanação para que nós possamos contextualizar a nossa fala de hoje. Evangelho no lar, ou culto no lar. Os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo já foi dito, já foi falado, discutido, escrito por várias correntes do pensamento humano em todo o planeta Terra. E o que fica de toda a conclusão, de cada exegeta, de cada intérprete, de cada um que traz os evangelhos de Jesus Cristo para o estudo, conclui unanimemente. Não há outro ensinamento que não seja os evangelhos para pautear a nossa vida, para nos ensinar, para nos mostrar o verdadeiro caminho que devemos seguir. O Evangelho do Cristo traz em suas páginas a Boa Nova, tudo aquilo que o homem necessita para a sua vida. Só a título de curiosidade, uma vez perguntaram por Mahatma Gandhi, que era um dos grandes sábios lá da Índia, que foi o governante da Índia,
qual seria um dos livros que a gente poderia usar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que possamos ter mais proveito na nossa caminhada, para que tropecemos menos, acertemos mais e vamos assim endireitando as nossas veredas em busca da perfeição, em busca do encontro com o Pai, de onde viemos. E o Gandhi respondeu: vocês, profitentes da doutrina do Cristo, têm os evangelhos do Cristo. Os evangelhos do Cristo estão ali, tudo o que o homem precisa, não precisa de outro livro. Porque ali está toda a moral, está todos os ensinamentos daquilo que precisamos para seguirmos em frente, nos dando um norte seguro, amparando-nos, nos dando a confiança no futuro, de que teríamos então sucesso nas nossas vidas usando as palavras de Jesus, pautadas nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, e temos também, como vocês sabem, os evangelhos apócrifos, aqueles que a religião católica deixou de fora, chamados de evangelhos apócrifos. Tem o de Madalena, tem o de Tiago, tem o de Pedro e por aí vai. Então, por questões que nós não sabemos, interesses outros que ficam escondidos, esconsos nas dobras do tempo, por que ficaram de fora? Mas sabemos que esses 4 já são bastante para nossas vidas. Nós vamos estudar o Evangelho, então, segundo os princípios da doutrina espírita. Porque o conceito, as diretrizes da doutrina espírita, que lança luzes sobre aquilo que Jesus nos prometeu, no Espiritismo nos traz a luz. É claro que as outras religiões são importantes, interpretam os ensinamentos do Cristo, a Boa Nova, à maneira e ao estilo de cada religião. A doutrina espírita não é que seja melhor, não existe melhor. O melhor é que vai no nosso coração. Mas todas elas esclarecem. Mas a doutrina espírita não só esclarece, ela ilumina. Ela nos sustenta nos seus braços, nos dando o conforto de que nós não morremos, nós existiremos para sempre, e que cada um de nós é único no universo, e que só existe um Deus, e que o combustível da vida em busca da perfeição é o amor e a caridade. O que significa culto? Eu gosto de trazer a etimologia, de trazer o significado da palavra, para que a gente possa ter uma ideia do que estamos tratando. Culto. O que um culto seria? Conjunto de práticas e ritos organizados, dedicados a uma divindade. Ritual, cerimônia religiosa. É claro que aqui nós não temos um ritual, porque a doutrina espírita não usa desses artifícios, do atávio, dos enfeites, dos elementos que às vezes são usados nas igrejas, os paramentos, e toda aquela coisa, dos dogmas. Aqui na doutrina espírita não existe isso. Primeiro culto evangélico no mundo. A doutrina espírita trata o primeiro culto evangélico implantado na Terra pelo nosso Senhor Jesus Cristo foi quando ele lá apareceu. No primeiro deles foi quando ele nasceu na manjedoura. Já trouxe e uniu o céu e a terra. E a terra, então, a partir daquele momento, não seria a mesma no nascimento do Cristo na manjedoura. Uniu-se o céu e a terra naquele momento. E a partir daí, o homem teve tudo o que ele precisava, de ensinamento, de esclarecimento, de amparo para seguir a sua jornada em busca da perfeição, volto a dizer. Então, Jesus teve o primeiro culto na casa do Pedro. Ele estava reunido com seus apóstolos numa noite,
amena, uma noite estrelada, cuja lua beijava as montanhas lá de Jerusalém, e ele então, naquele momento, vendo que a conversa na casa do Pedro com seus apóstolos não era uma conversa muito proveitosa do ponto de vista da busca espiritual. Então ele propôs a Pedro uma questão. E essa questão está lá na frente, nós vamos ver. Porque aqui está um pouco fora de sequência, mas eu vou abordá-la, tá? Da presença de Jesus na casa do Pedro, como foi o desenrolar para que a doutrina espírita nos dissesse que essa abordagem do Cristo a Pedro e seus apóstolos foi o marco do primeiro evangelho no lar. O primeiro evangelho na casa, né? No nosso lar, no nosso reduto de aperfeiçoamento e de busca de colaboração à família. O que diz a Joana de Ângeles sobre o Evangelho? Sob qualquer aspecto, considerando o testamento de Jesus, o Evangelho é o mais belo poema de esperança e consolação que se tem notícia. É precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que aflige a criatura e a humanidade. No livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, elucidações psicológicas à luz do Espiritismo. Então ela traz essa passagem. E no livro também, o Evangelho de Jesus. É um livro que ela tem psicografado pelo Divaldo Pereira Franco também. Então ela diz que o norte nosso é os Evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ela fala aqui poeticamente. Que é um belo poema de esperança e consolação que se tem notícia. Precioso tratado de psicoterapia, porque a Joana de Ângeles, nesses livros dela, trabalha muito a psicologia profunda, à luz do Espiritismo, trazendo-nos conceitos e diretrizes que pautam a personalidade, o ser humano, trazendo-nos os nossos desvios psicológicos, os nossos traumas, as nossas mazelas escondidas no âmago da alma que vem à tona através desses livros da Joana de Ângeles, de psicologia. São 16 livros que ela tem. Todos eles dentro dos princípios da doutrina espírita. Alguém aí sabe quem é Joana de Ângeles? Ou melhor, alguém aí que não sabe quem foi a Joana? Acho que o silêncio fala por tudo, né? Acho que vocês sabem. O primeiro culto no Evangelho, como eu estava falando lá no slide precedente. O Nélio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, nos diz o seguinte: Jesus dirige-se a Pedro naquela noite, na casa do Pedro, reunido com seus apóstolos, e pergunta para Pedro: o que faz o pescador com o produto da pesca? Pedro respondeu: ele seleciona os melhores peixes, leva à feira, os vendem para comprar outros produtos para suprir o seu lar. Ele vai à feira e doa aquilo que às vezes sobra, que ele não vendeu, ele doa para os pobres. Veja esse ensinamento, quão profundo ele é. E muitas vezes nós passamos a despercebido. O pescador vai ao rio, ao mar, pesca, e o produto, o pescado, ele vende, e fica por isso mesmo, é só isso. O que quer dizer isso? Vamos ver aqui o que é pescar, o que é o peixe. E ele está simbolizando aqui tudo isso, comparando com o Evangelho, que é o alimento do espírito, é o alimento da alma, que tem os elementos formadores do caráter, da moral e da ética humana. E vamos ver no decorrer da nossa fala.
O que faz, pergunta ele novamente, o que faz o oleiro Pedro com o barro? Pedro pestanejou, raciocinou e disse: Senhor, o oleiro molda o barro naquele negócio de madeira, naquela roda giratória, e ali ele fabrica um utensílio doméstico, uma panela, um jarro, ou mesmo um enfeite para as paredes das casas, enfim. Ele dá forma ao barro, ele trabalha o barro e dá forma a ele. E depois ele o leva ao fogo, ao cadinho e queima, para que ele tenha consistência, que ele tenha dureza, que ele seja resistente. Olha aí o Evangelho no lar como laboratório. Olha aí o Evangelho no lar moldando o caráter dos nossos parceiros de família, nossos filhos, nossos parceiros. E depois Jesus pondera, olha profundamente para o Pedro e diz: Pedro, meu filho, o que faz o carpinteiro com a madeira? Usando as suas ferramentas, o enxó, a goiva, e tem outros nomes que talvez eu não saiba, o serrote, o martelo e o prego. Aí o Pedro diz: Senhor, ele fabrica móveis, ele fabrica portas, utensílios domésticos, ele pode trabalhar com a madeira para moldar as caixas que fabricam os prédios de cimento, para que receba o cimento para formar as paredes, as vigas, as colunas. Enfim, é isso que faz. Jesus parou um pouquinho, olhou para todos profundamente e disse, para não errarmos: Pedro, então, respondeu Jesus, esclarecendo a Pedro aquilo que ele diz, traduzindo o que o Pedro havia falado sobre o pescador, sobre o marceneiro e sobre o oleiro. O berço doméstico, Pedro, é a primeira escola, é o templo da alma, é o lar, é o legítimo laboratório onde se forma o caráter. E o Pedro, então, pergunta para Jesus: mas, Senhor, nós devemos trabalhar da forma que trabalha o carpinteiro, da forma que trabalha o oleiro, da forma que trabalha o pescador? Jesus disse: sim, Pedro. É assim que se forma o caráter, é no lar, é no berço doméstico que se traz as primeiras informações para aqueles espíritos que nasceram juntos, para juntos trilhar uma estrada, uns ajudando os outros. É ali que nasce a confraternização, o amor, porque sabemos que pela doutrina espírita nós nascemos numa família não por acaso, ninguém cai de paraquedas numa família, é tudo programado pelo departamento da reencarnação, orientado pelas hostes divinas de Jesus Cristo. Quando descemos ao plano Terra, nós trazemos aqui a nossa bagagem anterior e vamos preparar a nossa bagagem para o futuro. Quando nós estamos na erraticidade, nós então fazemos compromissos para aqui na Terra resgatar um passado não muito feliz, que muitas vezes nós, nos enganos e equívocos da vida, nós cometemos, que eles chamam de pecado. E aí é preciso resgatar, porque existe uma lei universal, inderrogável e imutável, que se chama lei de causa e efeito. E a outra corolário dessa é a lei do progresso. Nenhum de nós é capaz de deter o progresso divino. Então, se nós descemos ao plano da Terra com o objetivo de resgatar as nossas dívidas, nós chegamos aqui dispostos a trabalhar. E às vezes nós esquecemos que aqui viemos com o compromisso que nós mesmos assumimos através da lei de livre-arbítrio. Eu pedi para chegar aqui à Terra e ter uma família, um filho assim, um filho assado, uma esposa assim. E eu, como marido, compreender essas diferenças. E tentar plantar, através do culto evangélico, que molda o caráter das pessoas, os eleva, harmoniza o lar, atrai para o lar os eflúvios divinos da paz, da concórdia, do amor e da justiça.
É isso que Jesus disse quando ele simbolizou o culto evangélico no lar, que foi um culto evangélico, porque ele reuniu ali aqueles que mais próximos dele, os seus apóstolos, os seus discípulos, para transmitir a eles a importância da oração no lar, da busca do entendimento no lar, do adestramento, na busca do conhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Está lá em Oséias 4,6, no Antigo Testamento. E o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E o Kardec vem e diz: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Não é essa instrução acadêmica de sentar nos bancos das escolas, que hoje, infelizmente, está dominada por outras ideologias, né? Por algumas preferências de ordem que nós aqui não cabe relatar, mas sim o aprendizado que nos traz conhecimento, primeiramente de nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo, as nossas potencialidades, os nossos defeitos, as nossas virtudes e a capacidade que temos de transmutar essas energias ruins que ainda pautam o nosso coração para energias boas, fazendo com que o nosso coração vibre na frequência da vibração da luz de Deus, da luz do Cristo. O Evangelho nos dá isso, essa possibilidade. A questão 459 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: influem os espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações? Influem mais do que imaginamos, são eles que nos dirigem. Aqui vai uma ponderação. Influi mais do que imaginamos? São eles que nos dominam? Claro que não. Porque senão nós vivíamos como marionete. Nós vivíamos como um brinquedinho, um fantoche na mão dos espíritos. Porque de ordinário eu vou dar um dado estatístico para vocês verem que nós estamos ladeados por vários espíritos de todas as estirpes, de toda categoria e de toda ordem. No universo, no mundo hoje, na Terra, nós somos 8 bilhões de habitantes. Mais de 8 bilhões. No espaço, segundo a doutrina espírita, tem mais ou menos 4 vezes o número de habitantes da Terra, quer dizer que são 32 bilhões no espaço, com mais 8 bilhões na Terra, 40 bilhões de pessoas pensando, agindo, refletindo, recebendo e emitindo pensamentos. Então, é por isso que nós temos que ter aquele conceito que nos ensinou Cristo: orai, vigiai. O Leon Denis, ele é coadjuvante do Kardec. Muito embora eu não tenha convivido muito com Kardec, mas ele, depois que o Kardec partiu, ele continuou com a obra do Kardec. E, por assim dizer, ele foi um homem, em comparação com o Paulo de Tarso, ele foi um homem que deu sequência à doutrina espírita, defendendo-a, divulgando-a em toda a França e para o mundo. Assim como Paulo de Tarso redimiu dos seus pecados naquele momento que encontrou com Jesus lá na entrada de Damasco e seguiu o seu caminho sem olhar para trás. E naquele momento, então, Paulo de Tarso, ele auto-perdoou. Ele teve o perdão de si mesmo e seguiu em frente. Então, Leon Denis diz o seguinte: a lei das atrações e correspondências rege todas as coisas do universo. Não está ali, não, mas é isso. As vibrações atraindo vibrações similares aproximam e vinculam as almas, os corações e os pensamentos. Então, imagine, num lar onde você faz o culto evangélico, orando, olhando os ensinamentos do Cristo, e estudando o seu
seus evangelhos, principalmente a luz da doutrina espírita, você vai atrair luzes para o seu lar, harmonia, paz, concórdia, entendimento, perdão, acima de tudo, aceitação das diferenças. Porque numa família há pessoas de várias tendências, né? Porque trazem na sua memória espiritual, no âmago da sua alma registrada os seus pendores, as suas virtudes e os seus defeitos, e eles serão burilados no ambiente doméstico. É para isso que existe a família. E qual é a cartilha que devemos ler para aprendermos o ABC da espiritualidade? Nos exemplos do Cristo, dos seus evangelhos, Marcos, Mateus e João, e na obra subdiária da doutrina espírita, ou melhor, nas obras básicas da doutrina espírita, do Pentateuco kardeciano, no livro dos Espíritos, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e obras póstumas, e cinco livros, né? E também nas obras subsidiárias de André Luiz Bezerra de Menezes, do nosso querido Emmanuel, do Miramês, da Sheila, da Joana de Ângeles, e por aí vai. É assim. Então, como o Leon Denis diz, são vibrações. O universo está vibrando. Olha que coisa interessante. A Terra gira no movimento de rotação e dá origem aos dias e às noites. A Terra tem o movimento de translação em torno do Sol. O Sol tem um movimento também de translação na Via Láctea. A Via Láctea também tem o seu movimento de rotação. Tudo no universo está girando e nós estamos dentro dessa nave, girando a bilhões e bilhões de quilômetros por hora. Então está tudo vibrando, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. Por que nós vamos ficar desequilibrados? Porque os efeitos do desequilíbrio vêm contra nós mesmos. Porque se eu protestar contra a lei divina, os efeitos dela é contra mim mesmo. Evangelho no lar. Nos diz a nossa querida amiga Joana de Ângeles: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Bela mensagem de amor e de caridade da Joana de Ângeles, fazendo referência às palavras do Cristo que estão inseridas nos Evangelhos. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Orai e vigiai pelos que te caluniam e desprezam. Tudo isso é Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Asseguro-lhe que os bons espíritos protegem a sua casa. Está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho. E em todas as obras espíritas você acha esse preceito. Que os espíritos bons, que nos ladeiam, que nós atraímos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. É claro e evidente que nós vamos andar por uma estrada iluminada por essas mentes que nos dirigem pelo caminho do bem. Nunca pelo caminho do mal, porque nós não deixamos aberta a janela do nosso espírito, da nossa alma, para que entrem esses eflúvios degradados, esses sentimentos venenosos do ódio, do rancor, do orgulho, da inveja. Precisamos reformar intimamente o nosso coração, a nossa mente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei-vos e a porta vos abrirá. Então, se nós buscamos paz, amor, harmonia, concórdia, nós vamos encontrar amor e harmonia. E quando nós batemos a porta dos Evangelhos do Cristo, Ele nos abrirá a sua casa e nos acolherá e nos carregará em seus braços. Vocês conhecem
a parábola do semeador não, Francisco, que caminhava pela areia, pegadas na areia. Pegadas na areia é lindo, depois vocês pesquisem lá, não vou ler aqui porque vai tomar muito tempo nosso. Eu até trouxe. Pegadas na areia, é um poema lindo, que a pessoa reclama que Jesus não a carregou, não a parou. Ele disse, não, você quando não achou as suas pegadas na areia, só as minhas, eu te carreguei naquele momento. Simplificando. Estou muito apressado, não estou? Evangelho e renovação, a nossa querida irmã Sheila. O Evangelho nos proporciona nova visão da vida, oferece-nos real expressão da verdade, gera disposições renovadas para a renovação espiritual, mudança interior com Cristo. Essa é a Sheila, nos dizendo os efeitos do Evangelho nas nossas vidas. Liturgia, culto no lar. Tem aqui alguns livros que a gente pode buscar informações sobre esses ensinamentos profundos que são indispensáveis para nossas vidas. Pão Nosso. Também no livro Fonte Viva e nos 5 livros do Kardec, da doutrina espírita. E principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Luz no Lar, por diversos espíritos, Sheila, capítulo 1. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. E quando nós falamos em casa, não precisa casar para ter uma família e iniciar o Evangelho, não. A partir do momento que nós nascemos numa família, nós já estamos inseridos nesse trabalho de renovação espiritual, de busca da nossa vibração interior, do nosso coração pulsando juntamente com o coração do Cristo, com a luz do Divino Mestre. Joana de Ângeles novamente. Evangelho no lar. Acende um sol do Evangelho em casa, reúne-te com teus para orar e jamais triunfarão as trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Joana de Ângeles. É claro, nós já falamos sobre esse slide, mas eu achei bonitinha essa mesa, eu falei, vou colocar, ainda que eu repita ali o conteúdo. Brincadeira, foi lápis da minha parte mesmo. A semente da paz no mundo. Paz em casa, paz no mundo. Aí vem Rui Barbosa e nos diz: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras. E que o Rui Barbosa repetia muito. Esse é o nosso querido pensador, filósofo Pitágoras. A família é a célula madre da sociedade. Aí sim, já é Rui Barbosa. A família é a célula mãe da sociedade. É a geradora de todo o equilíbrio de uma nação, de uma família, de um povo, de uma nação. E a nação terrena está carente desses preceitos, desses valores. Nós notamos, não precisa ter muita percepção assim, de receber intuição, mas nós vemos e constatamos que o mundo está dividido. Neste mundo angustiado e dividido em que vivemos, encontramos perguntas para as quais não encontramos respostas. Encontramos, sim, nos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é alicerçado pela doutrina espírita. Sim, tem resposta. O mundo está dividido e angustiado, mas a resposta está no Cristo Jesus. Agora vamos entrar no culto evangélico propriamente dito. Quando se deve praticar o evangelho no lar, ou o culto no lar, como queiram? Está lá em Mateus 18, 20.
Onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas em meu nome, aí estou eu no meio delas. Encontro com a família, estabelece um dia e a hora da semana para fazer esse encontro. Alguém espertinho pode perguntar: onde estiverem 2 ou mais pessoas, aí eu estarei presente no meio delas? Ora, quer dizer que se eu estiver reunido comigo mesmo, se é possível, né? Estiver orando, Jesus não está comigo? Está sim. Sabe por quê? Fisicamente você está sozinho. Engana-te, porque ninguém está sozinho. Nós estamos ladeados por mentes espirituais ali, buscando muitas vezes uma palavra de conforto e carinho, outros para bagunçar a nossa vida. Então, quando Jesus diz, onde tiver 2 ou mais, e sempre estará 2 ou mais, sempre, ninguém está sozinho. Concorda comigo? Pergunta meio boba, né? Concorda comigo? Alguém pode dizer, não concordo não, Francisco, aí eu tenho que respeitar, né? Passos que podem... pessoas que podem participar do culto evangélico no lar. Quem pode? Todo mundo. Pronto, para resumir. Os membros da família, convidados que estiverem em casa, né, visitas, vizinhos. As crianças podem e devem participar do culto. Tem gente que fala, mas a criança bagunça. Não, deixa ela lá. Dá um jeitinho de educando-a, que ela vai ali recebendo os primeiros eflúvios divinos dessa majestosa ação, culto evangélico no lar. Que é profundo, transcendente, que nós não temos a capacidade de quantificar os efeitos que o culto tem nas nossas vidas. Não temos. Basta dizer que com uma simples oração que nós fazemos, nós transmutamos todas as nossas energias, todas as nossas forças. Estudos científicos feitos na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, tentando compreender por que a fé é tão poderosa no ser humano. Eles ficavam intrigados por que Jesus fazia, entre aspas, os milagres. E quando Jesus curava, ele dizia, tua fé te curou. Ide e não pequeis mais. Então, estudando, eles pegaram 800 alunos, dividiram em salas e pediu esses alunos para fazer uma oração. E ligado à cabeça de cada aluno um eletrodo. E esse eletrodo, naquele aparelho, ligado a um computador para medir as frequências do cérebro. E instruiu aos alunos, olha, vocês vão fazer uma oração. É claro que tinha algum espertinho, metido a moderninho, né, que só acreditava nele mesmo e dizia, não acredito em nada. Aí um instrutor dizia, olha, faz o seguinte, você pensa numa paisagem, pensa naquilo que você gosta, que te satisfaz os seus desejos, a sua mente, numa coisa boa, claro, numa coisa saudável. Tá bom. E antes eles colocaram na ficha de cada aluno a descrição de alguma patologia que algum deles tivesse ali, fosse acometido. Então, depois da oração, ou melhor, no momento da oração, eles verificaram que o computador, aquela agulha que mede as frequências do cérebro, sinapses, as descargas elétricas do cérebro, através de uma área aqui do nosso cérebro, no lobo frontal, estava como se fosse uma usina irradiante. E a agulha do computador girando. Bom, passado isso, eles perguntaram aos alunos o que eles sentiram. Uns disseram, eu tive uma transcendência, eu fiz não sei o quê, eu não estava aqui, eu saí do meu corpo, e outros. E você, como está agora, depois dessa experiência? Aquele refluxo que eu tinha, aquela azia, acabou. Aquela dor de cabeça, acabou. Então, quando nós usamos as áreas do nosso cérebro com toda a capacidade que temos, que Jesus nos deu, nós somos capazes de ser o nosso médico e curar a nós mesmos através da fé. E a fé em casa, no Evangelho, levanta defunto. Roteiro para o culto evangélico no lar. Quando reunir a família, especialmente num dia escolhido da semana, suponhamos que seja na segunda-feira,
Quando estiver ao lado da mesa, antes de começar a leitura dos evangelhos, pede a cada um fazer uma pequena respiração profunda. É claro que não precisa respirar como os monges lá do Tibete e entrar em volitação, né? Sair da terra. Não precisa disso. É uma concentração profunda que possa trazer a você um conforto de poder receber. Porque o que é a concentração nesse momento? A respiração profunda é você abrir a janela e as portas do seu ser para receber essa luz divina que, com certeza, os espíritos evangelizadores que nos amparam estão ali, com toda certeza. Faça uma respiração profunda para relaxar, para abrir as portas da alma. Uma prece inicial. Uma prece curta, não é aquela prece que fica 3 horas repetindo palavras, não. Leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode usar uma sequência desde o início do Evangelho, ou você pode abrir aleatoriamente ali dentro do Evangelho, né, e fazer a sua leitura e depois comentar. Leitura do Livro dos Espíritos. Abre o Livro dos Espíritos também, aleatoriamente, e vê uma pergunta lá, e a resposta. E tenta compreender, busca compreender o que está escrito naquela pergunta. Porque o Livro dos Espíritos tem perguntas e respostas. E lá você terá, então, muita informação. Lembrando que na doutrina espírita não há a prática de rituais e dogmas. Como eu disse antes, né? A doutrina espírita era desvestida desses rituais, era desvestida dessas práticas, né? De usar ervas, de usar outros elementos que possam estimular a mente humana. Não há necessidade disso. Qual o objetivo do culto evangélico no lar? O objetivo do culto evangélico no lar é o desenvolvimento das virtudes morais e cardeais, colaterais, profundas. Prudência, disposição para discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Isso é prudência, ser sempre prudente. Jesus, quando instruiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para ir até os confins da terra e pregar os seus evangelhos, ele disse: sedes pacientes como uma pomba e prudentes como uma serpente. Se chegarem em uma casa e pregando o meu evangelho, a boa nova, e não quiserem te responder, sacuda, bata a poeira das sandálias e siga em frente e diga: que Deus esteja nessa morada. A paz eu vos dou e vai embora. Justiça. O objetivo do Evangelho é esse. Buscar sempre o senso de justiça. Justiça constante e firme. Vontade de dar a cada um o que é seu por direito. É o senso de justiça. A partir do momento que nós começamos a fazer o culto evangélico no lar, desenvolve essas potencialidades. E o nosso cérebro se abre, a nossa mente fica capaz de receber por intuição todas essas energias divinas, essas informações. Quando você for dormir, que você fazer uma concentração e pedir a Deus para que te leve para as hostes divinas e te instrua dentro dos princípios da caridade e do amor de Jesus, pode ter certeza que você vai receber isso no espaço, quando você estiver dormindo. E quando você menos a perceber, que você chegar e despertar, você vai perceber que você não é o mesmo. Você começa a agir diferente. Corrigindo alguns defeitos, programando a sua mente para receber as informações que você precisa e merece na justa posição do seu merecimento. Temperança, moderação da atração dos prazeres. Né? Tudo com excesso é veneno, tudo pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem disse?
Paulo, isso. Vontade sobre os instintos e honestidade. Dominar os instintos selvagens. Dominar os instintos que ainda pautam nosso ser. Os mais tenebrosos instintos de vingança. Fortaleza. Assegura a firmeza e a constância no bem. Resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. Efeitos do culto evangélico no seio familiar. O ensinamento do mestre, ao tocar o templo doméstico, a nossa casa, vibra a felicidade comum de todos da casa. A observação inesperada é ouvida sem revolta. Se alguém reclamar, é isso que está dizendo. Você vai ter paciência e ouvir aquela reclamação sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. Se alguém te calunia, te levanta uma atitude, te atribui uma atitude que você não cometeu, um ato ilícito, injusto, então você silencia. Eu costumo dizer, o meu silêncio é a minha paz. A enfermidade é recebida com calma e resignação. Usando o Evangelho em casa, nós recebemos todos esses efeitos. Você passa a tratar a doença daquele que está acamado no seio familiar com mais aceitação, com moderação e caridade. O erro alheio encontra compaixão. Nós colocamos no lugar do outro. O Confúcio dizia o seguinte, a questão da empatia, né? Quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. Quando vires um homem mau, examina-te a ti pelos seus defeitos. O que o Confúcio queria dizer, esse pensador chinês? Ele queria dizer o seguinte, se você vê uma pessoa boa, siga os teus exemplos. Se você vê uma pessoa má, examina você mesmo, ou coloca no lugar do outro, se você não faria o que ele está fazendo, ou pior. Quer dizer, a gente aprende duas vezes. Aprende com o bom e aprende com o mal. Um cântico de soledade... Não. A maldade não encontra brechas para operar. A maldade passa longe. Você cria um escudo protetor, uma aura divina na sua casa e em todos aqueles que a habitam, como escudo protetor que repele toda e qualquer maldade que possa ser direcionada para a sua casa, para o seu lar e para os seus membros. Um cântico de solidariedade se instala no seio familiar. A cooperação e a solidariedade, a aceitação. E não aquilo que muitas vezes tem no seio familiar, que é a inveja. Recomendações no culto evangélico. Evitar a incorporação. Se tem um médium que é de incorporação, evitar a manifestação ostensiva. Porque o lar não está preparado para doutrinar esses espíritos que muitas vezes prevalece de um corpo, de um médium, para poder fazer aquilo que a sua vontade manda. Talvez coisas que não são muito benéficas. Então deve evitar, então, essa questão da mediunidade ostensiva. Água para ser fluidificada. Coloca um cabo d'água lá, canaliza as suas energias e diz, Senhor Jesus, neste momento divino, eu peço que o Senhor harmonize essa água, que jorre sobre ela todos os eflúvios divinos do amor e da caridade, para que seja um bálsamo para o nosso corpo e a nossa alma. Com certeza, essa água vai ser um remédio para todos aqueles da família. Convide os visitantes para a reunião. Às vezes, está aqui todo atrapalhado, né? Em viagem, realize o culto a si mesmo, onde você estiver. Abre o evangelho, leia e comente com aqueles que estiveram contigo. A duração do culto não deve ser muito prolongada, para não cansar e não ficar naquela rotina assim, de repetição de palavras, né? E cansativo. Que seja agradável, que seja prazeroso o culto evangélico.
Jesus iniciou o culto evangélico lá na Boa Nova, surgiu na manjedoura para as praças públicas. Eu não disse que o evangelho de Jesus iniciou quando ele nasceu na manjedoura, que uniu o céu e a terra? Oh, está aí. E dali para as praças, né? De toda aquela região. Jesus, aos 12 anos, ele foi passear em Jerusalém, participar das festividades, né? E o que aconteceu? A mãe dele o perdoou no meio da multidão e ele ficou por ali. Aí quando a mãe dele e o pai achou, onde é que você estava, meu filho? Ele falou, eu estava no templo, na casa do meu pai. E lá ele estava discutindo com os sábios, com os catedráticos das tradições judaicas, e surpreendeu a todos, né? Ensinando a eles, né, o verdadeiro sentido da lei divina, da lei de Deus. Então, naquele momento, ele fez um culto evangélico entre aquelas pessoas do templo, aos 12 anos. Jesus, na casa de Pedro, como eu disse, né, nós relatamos lá atrás, ele pergunta o Pedro sobre aquelas questões. Em Jerusalém, no Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Divino Espírito Santo e falaram em línguas, naquele momento Jesus estava fazendo um culto também no lar. E os 500 da Galileia também, que foi outro encontro maravilhoso. As aparições de Jesus, né, também é considerado um marco inicial do culto evangélico no lar. Tá certo? Quando ele apareceu aos 12 apóstolos, depois da sua ressurreição. E aqui, culto no lar, obras espíritas. O livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos apresenta os pilares da doutrina, incluindo a moral cristã. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra central utilizada na prática do Evangelho no lar espírita, que consiste no estudo dos ensinamentos de Jesus. O livro enfatiza a importância espírita, a importância do amor e da caridade. Obras subsidiárias, Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e outros, para não ficar aqui ser injusto. Elevação espiritual e harmonia na família, sem proselitismo e sem rituais. Esse é o culto que toda a obra subsidiária nos ensina. Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Culto evangélico no lar como ferramenta de pacificação e iluminação da família. Agora eu vou ler isso aqui e nós já estamos terminando. 1 minuto, viu, meu chefe? É incontestável a escalada de violência que assola o mundo, de variadas formas. Impotentes ante essa aterrorizante perplexidade, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas não encontraram uma forma de conter essa escalada. Cada povo, cada país, cada circunstância em seu cenário particular de desolação ficam a perguntar onde se encontrar a causa de tamanho flagelo. Entretanto, em essência, a resposta tem a sua gênese, o seu nascimento, a sua origem na formação moral do ser humano. E onde se forma o caráter do ser humano, a moral e a ética do ser humano? Em casa, no laboratório doméstico, no cadinho doméstico. Cadinho é aquele alto-forno que derrete o ferro para transformar em aço. E aqui estão as obras que vocês precisam ler, se quiserem. Obrigado a todos pela cordial presença. Paz em Cristo. Muito obrigado. Que tenhamos, doravante, sempre em mente que devemos implantar o culto evangélico no nosso lar para aqueles que ainda não o fazem. Escolha um dia da semana e faça o evangelho. Tudo vai concorrer para isso não acontecer. Isso é de praxe em todas as pessoas que começam o culto.
carro furou o pneu, porque teve uma visita. Convida a visita para participar. Então é difícil, sim, a gente sabe, dificuldades que são encontradas, né, meu chefe? É claro, sempre pode. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Agradecemos ao Francisco, né, por trazer esse estudo para nós aqui. E vocês viram aí a importância, né, do culto cristão no lar. Como começou, né, Jesus fez o primeiro culto, né, no lar, ensinando os apóstolos a fazer a oração. Então, gente, foi falado aqui realmente os procedimentos, né, para implantar o culto cristão no lar, mas quem quiser entender um pouco mais, pode deixar o nome na recepção, que uma equipe entra em contato para explicar direitinho, né, como implantar o culto no lar, os procedimentos, né, questão de tempo, horário, como foi falado aqui. Então, os objetivos, né, do culto cristão no lar, né, por que ter esse culto cristão no lar, e façam. Quem não tem ainda, façam. Vocês vão ver a diferença no lar de vocês. Tá bom? Bom, vou trazer aqui alguns avisos. Nós estamos tendo aqui na nossa casa 2 estudos que estão acontecendo às quartas-feiras, 19h45 às 21h15, que é o introdução do estudo do Espiritismo, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, introdução ao Livro do Espiritismo. Tem aos domingos também, de 8h45 às 10h15, que é o Evangelho Redivivo, com os livros, estudo dos livros, o Livro dos Espíritos, Obras Básicas e o Evangelho Redivivo. Temos aqui um pedido da assistência social. Todo ano a assistência social promove o Natal das famílias assistidas. Então nós estamos contando com a ajuda de vocês, que estamos precisando de alguns produtos, que é uma caixa de bombom, panetone, refrigerante e frango. Pedimos observar a data de validade, né, desses produtos, que seja pelo menos aí até o final de dezembro, ok? Quem quiser cooperar também em dinheiro, né, tem ali no quadro a conta bancária da FEINE e também o PIX, que é o CNPJ, tá ok? Esse pedido, pessoal, é até quarta-feira agora, até o dia 10/12, porque daí para frente já vai começar a montar aí já as cestas do pessoal, tá ok? Então nós vamos fazer a nossa prece final, e lembrando que só de estarmos aqui no salão, nós já estamos recebendo, né, o passe, o lenitivo necessário para cada uma das nossas necessidades. Mas quem ainda se sentir com a necessidade de tomar o passe, só formar a fila ali à nossa direita, tá ok? Então vamos então agradecer por estarmos aqui essa noite, agradecer a Deus, nosso Pai, por recebermos essas bênçãos, essas luzes que estão nos rodeando, trazendo para todos nós o lenitivo necessário para as nossas dificuldades, atingindo o nosso coração e o nosso espírito, que possamos retornar aos nossos lares, motivados pelo amor que aqui encontramos, pelo estudo do Evangelho que se faz presente em nossa vida, com Jesus caminhando ao nosso lado e nos abençoando também. Que assim seja. Uma boa noite a todos.